Fala aí, nação santista. E aí, como é que você aí está? Eu sei, eu também gostaria de estar muito melhor, mas infelizmente, depender desse time aqui nos últimos anos está sendo muito difícil. Dias e meses, né? Dá para até se colocar assim. Depender desse time aqui está sendo complicado. Ser santista ultimamente está sendo difícil, mas torcemos para que com a chegada do novo técnico, com a chegada de reforços, o Santos possa sair dessa situação e esse ano a gente possa comemorar que não cairemos para a Série B, porque está se repetindo a mesma história, né? O mesmo cenário de 2022, mas oremos que dias melhores virão e o torcedor santista poderá sorrir novamente, certo? E para dar continuidade aqui no canal, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Vinícius, sou criador de conteúdo aqui do canal Viver de Santos e eu gostaria muito de pedir para vocês aquela colaboração com a sua inscrição. Pessoal, estou com uma meta baixíssima para esse início do nosso canal, estou pedindo apenas 50 inscritos. Já tem bastante pessoas inscritas, então para quem já é inscrito no nosso canal, compartilha com seu amigo. E quem não é inscrito, se inscreva. É óbvio que com a sua inscrição eu vou pedir para vocês que deixem o seu joinha, hypa bastante esse vídeo para o vídeo começar a aparecer na plataforma YouTube o mais alto possível quando a pessoa pesquisar sobre o Santos. E é claro, pessoal, hoje teremos um tema muito importante aqui no nosso canal, que não vamos deixar de falar. Então, comentem bastante nos nossos vídeos. Se você puder, dá uma visitada no nosso canal e veja também os vídeos anteriores e comentem lá também sobre alguns temas que falamos nos outros vídeos. Fechou? Então vamos com o tema de hoje, né? O tema de hoje que eu quero falar aqui no meu canal é sobre arbitragem. Muitos aí já podem começar a comentar aí. Já comecem a comentar aí sobre o que vocês acham sobre esse tema. É um tema que eu estou tentando fugir um pouco da equipe, estou tentando fugir um pouco do que o Santos vive hoje e tentar dizer um pouco do que o Santos vem sofrendo também nesses últimos anos. Galera, nação, a equipe santista não vem fazendo bons jogos, isso é nítido, tá? Claro. Inclusive, o vídeo de hoje está sendo gravado após uma derrota pro Bahia de 2-0. Só que aconteceu uma coisa no jogo que a gente tem que falar, porque seria outro cenário. A bola pegou nitidamente na mão do jogador do Bahia, dentro da área, e o juiz errou dentro de campo. Ele poderia ter ido até o VAR para consertar o erro, mas ele não quis. E eu não sei por que o VAR não chamou ele também. Porque ele poderia ter falado, olha, eu não quero ver. Eu vi aqui com a minha convicção que o braço estava colado. Mas o VAR deveria ter falado, não, vem aqui revisar. Vem revisar antes de você tirar uma conclusão dentro de campo. Venha tirar a conclusão, vem do vídeo. Cara, é só voltar uma semana atrás. O Santos perdeu de 6-0 pro Vasco. Galera, nação santista, ok. Eu queria muito que o Santos perdesse, mas não daquele jeito, porque eu queria que o Cléber Xavier caísse. Inclusive, eu estava no estádio. Eu sou um torcedor que fui lá, paguei caro para estar lá e vi aquela péssima partida. Inclusive, com 3-0 eu já estava indo embora. Só que é o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O tema de hoje não quer dizer que eu estou tentando achar um culpado. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes o Santos poderia sair vitorioso ou até com empate se não fossem essas pessoas, se não fossem esses erros, sabe? É claro que o Santos precisa melhorar, o Santos precisa de um técnico, o Santos precisa de uma boa gestão, o Santos precisa contratar. A gente sabe, gente santista, a gente que fala sobre o Santos, a gente que quer vir aqui trazer conteúdo para vocês que acompanham, a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa noção. Só que eu quero focar nesse tema porque há anos o Santos vem sendo prejudicado. Anos. E vou voltar uns anos atrás para vocês terem essa noção.
em 2022, no ano que o Santos foi rebaixado, se o Santos tivesse sido, não ajudado, mas não tivesse sido atrapalhado e nem prejudicado pela arbitragem, acredito que em 2 jogos o Santos não teria caído. O Santos caiu com 43 pontos. Automaticamente, todos dizem que, aquelas pessoas que falam de números, que com 45 você não cai. O Santos caiu com 43. Então, vamos colocar aqui 2 jogos. A arbitragem não tivesse interferido, o Santos não tivesse sido prejudicado e o Santos tivesse saído pelo menos com empate. Vamos colocar assim. O jogo que o Santos perdeu, ele tivesse saído com empate. Seriam 45 pontos. 2 jogos só. De 48, eu só estou falando de 2. Só para vocês terem noção, eu só estou falando de 2 jogos. Vou voltar para a semana passada. Santos e Vasco. Como eu estava dizendo. Pessoal, 1 minuto de jogo. Nação Santista, 1 minuto de jogo. O Tiquinho toma uma pesada na cabeça. Como que o árbitro não viu? Tudo bem. Nós somos seres humanos, nós erramos. Mas você tem a possibilidade de você acertar, cara. Você tem a possibilidade de você acertar. Você tem a ferramenta para você buscar esse acerto. Por que você não utilizou? Por que você não foi até o VAR para expulsar o jogador? Porque ali era outro cenário. Tinha mais de 54 mil pessoas no Morumbi. Eu, inclusive, estava lá. Você acha que o Vasco com 1 a menos, você acha que o Santos, que na minha visão começou bem o primeiro tempo lá, diante da equipe do Vasco, mas com erros defensivos e individuais, o Santos sofreu o primeiro gol, e com erros, inclusive, da arbitragem de novo, sofreu o primeiro gol. Você acha que o Santos, que iniciou bem o primeiro tempo, você acha que o Santos não teria um cenário diferente? Não poderia ter, até se ter perdido, mas ter perdido, sei lá, de um placar mais menor, ou até ter ganhado e ter perdido hoje pro Bahia, e o técnico caiu hoje. Tudo bem que a gente ia adiar, mas não era a minha vontade, mas é a verdade. Poderia ter adiado, porque, cara, tá nítido. Há anos o Santos vem sendo prejudicado. E ninguém tá fazendo nada. Inclusive, Marcelo Teixeira, até quando você vai deixar o Santos ser prejudicado desse jeito? Porque eu lembro, eu vou voltar anos atrás para vocês ainda, vou voltar uns anos atrás. Eu só não vou lembrar o ano correto. Mas, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil, Santos e Cruzeiro. Vocês vão lembrar desse lance. O Santos estava perdendo o jogo, acho que de 2 a 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro estava no escanteio deles. O Santos tira a bola. Bruno Henrique ia sair, ele e o goleiro. E, inclusive, tinha mais um jogador do Santos correndo do outro lado, com um defensor só. Um defensor do Cruzeiro. O que o juiz fez? Apitou o fim do jogo. Vocês lembram disso? Quer que eu volto mais? 2019, com o Sampaoli voando, tudo bem. O Flamengo foi um extra-campo, teve muita coisa que aconteceu. O Jorge Jesus, o time do Flamengo foi um timaço. Mas você acha que com a evolução que o Santos teve naquele ano, se um jogo só o Santos não tivesse sido prejudicado, como foi em vários, o Santos não poderia ter beliscado ali o campeonatinho em 2019? Santos e Palmeiras ano passado. Gustavo Gomes toma no Guilherme, maldosa. Não lembro se foi cotovelada ou se foi a pesada. Por que o VAR não checa quando é a equipe do Santos? Aí muitos vão falar assim, que eu tenho certeza que vai aparecer gente de outro time aqui. Ah, mas quando é com o Santos, tá bom. Eu entendo, eu também falo isso. Eu sou defensor da verdade, eu não sou defensor do erro e o cara persistir no erro. Se o Santos também for ajudado pelo árbitro, e o árbitro tiver a oportunidade de ir lá e falar, opa, tô errando aqui, eu vou consertar meu erro. Porque ele tem a ferramenta para isso. E ele não fizer,
Opa, aí é desmérito do juiz, né? Mérito do juiz pelo que ele tá fazendo. Eu não posso culpar a minha equipe. Entendeu? Não posso chegar e falar, o Santos foi ajudado hoje pelo coisa e eu gostei. É óbvio que eu não vou gostar, mas aí vocês têm que cobrar o juiz, que teve a ferramenta e não ajudou. Igual hoje, eu tô cobrando o juiz. O juiz não estava vindo fazendo um péssimo jogo. Ele estava deixando o jogo correr, ele não estava dando faltinha besta, ele não estava dando cartão. O jogo estava lindo. É óbvio que para a equipe do Bahia, né? Porque a equipe do Santos não teve uma melhora. E até porque a gente só tem uma semana que o técnico saiu e ainda tá para vir um novo técnico, que já fechou a contratação, que é o Vojvoda. E espero que essa semana de trabalho que o Santos só tem um Brasileirão, ele possa trabalhar e possa dar uma identidade para esse time. Possa trazer uma coisa que você olha e fala assim, nossa, o Santos evoluiu. Ele possa trazer uma evolução para o Santos. Eu espero muito. Mas você vir de um péssimo resultado, dependendo, né, de como tenha sido a semana, e querer que o Santos tenha tido melhoras diante da equipe do Bahia, que já vem há anos jogando junto, já tem um técnico que está há anos ali trabalhando, entendeu? Não é a mesma coisa. Mas você também falar que o Santos foi ruim ao ponto de ter, como posso dizer, acabado com o jogo, eu vou estar sendo egoísta, porque o Santos fez um bom segundo tempo, fez um bom primeiro tempo também. O Santos toma gol ali no primeiro tempo, num erro que novamente é erros de jogadores da zaga ali, defensivamente, né? Erros fracos. O cara chutou sozinho e teve uma boa finalização, mérito da bola ter tido uma boa curva, o Gabriel Brazão foi na bola, mas não ia conseguir chegar porque ela foi bem na bochecha da rede. Mas não podemos falar que o Santos fez um mau primeiro tempo, porque a equipe do Bahia, fazendo o primeiro gol, ela recuou. E o Santos teve mais a posse de bola e teve a possibilidade de fazer o gol. No primeiro tempo ainda. Só que a equipe do Santos não tem. É uma equipe que faz uma triangulação bonita, que cria uma jogada legal. Não tem um chute também, porque a equipe do Santos não chuta. O Roleiser, eu acho que chutou umas 2 vezes ali no primeiro tempo, mas não foi muito eficaz. No segundo tempo também teve uma boa finalização que o goleiro do Bahia, acho que é Ronaldo, fez uma boa defesa, já estava 2-0 também. Mas não dá para culpar a equipe santista. A equipe santista foi atrás, tentou fazer o que ela tinha ali em mãos. O Matheus, que estava assumindo ali como treinador ali, ele fez uma substituição que, ao meu ver, não foi muito boa, que ele tirou o Gabriel Bom Tempo e colocou o Cabadeiro. Ele acertou na substituição, na pessoa que ele colocou em campo, mas ele errou em quem ele tirou. Ele poderia ter tirado o Schmidt e o Rincon, porque o meio campo do Santos ficou pesado, sim, com o Rincon e o Schmidt. Só que no primeiro tempo funcionou, mas no segundo tempo não funcionou, porque era óbvio que o Santos ia dar espaço para a equipe do Bahia. E esses dois jogadores são jogadores velhos, lentos. São jogadores que precisam ter uma explosão ali. Naquela parte do campo ia precisar ter uma explosão melhor. E eles não é esse tipo de jogador. É óbvio que o segundo gol do Bahia saiu no contra-ataque, que, ao meu ver, foi mais um erro individual da zaga, que errou no primeiro gol. Ele poderia ter antecipado o chute, que é o Luizão, no primeiro gol, e ele poderia não ter tentado ficar na linha para fazer o impedimento. Ele viu que ele já estava atrasado, porque ele tentou dar um passinho para frente e o jogador do Bahia já estava com o corpo praticamente para dar aquele tirão, aquele pique. E o Luizão tentou jogar a perna para frente e voltar. Quando o Luizão faz isso, ele perde ali a passada e não consegue chegar. Porque acredito que se ele não tivesse tentado deixar o jogador impedido,
ele teria chegado na bola. Porque, como dizem os jogadores mais experientes, o campo tem atalhos. Se o Luizão pegasse esses atalhos, por ele ter ele ser alto e ter a perna bem gigante, ele conseguia chegar. Mas, infelizmente, é o que eu falo, erros individuais que levaram o Santos a levar esses 2 gols. Mas o Santos, no segundo tempo, se jogou, foi pro ataque. O Cabadeiro entrou muito bem, correu, marcou, tentou. Inclusive, o lance do pênalti é um lance que ele está participando, ele e o Mike ali. Inclusive, eu quero falar sobre essa substituição. Ao meu ver, foi muito boa, porque deu dinâmica àquele lado do campo. O Bom Tempo estava fazendo a ponta direita e não estava conseguindo. Por mais que eu gostaria de ver ele na posição dele no segundo tempo, ele ter sido jogado para a posição dele e ter trabalhado ali no meio de campo, eu vi que ele não fez uma boa partida naquele setor daquele campo. Ele não estava tendo continuidade com o Mike, não estava conseguindo fazer aquela triangulação que a gente diz em a passagem, com o meio de campo ali, sabe? Ele não conseguiu e o Cabadeiro conseguiu. O Cabadeiro conseguiu tanto com o próprio Mike, que estava fazendo a descida, com o Roleiser, que estava vindo buscar o jogo. E a equipe melhorou muito com a entrada dele. Aí, num lance ali específico, ele conseguiu com o Mike ali fazer um lance, a bola bate na mão do jogador, no braço, né? E que o braço estava assim, e bate aqui, e o juiz fala que estava colado, porque é óbvio, quando você que já jogou bola, você sabe. Quando a bola bate na mão, você vai tentar ao máximo, não bateu não, tal, e, né? O jogador abaixou o braço. Então, o juiz viu o braço dele baixo, só que é o que eu falo. Você errou ali dentro de campo. Ok, não vou crucificar o juiz, mas você tem a ferramenta para você fazer o certo e você não usá-la, aí, cara, eu só tenho a dizer que você usou de má fé ou que você quis muito prejudicar a equipe do Santos. E aí que tá, até quando? Até quando vocês vão deixar isso acontecer? Se eu fosse vocês, hoje mesmo, eu já iria fazer uma carta, eu já iria correr atrás da CBF, eu já iria fazer alguma coisa. O Santos precisa fazer. O Santos não pode ficar sofrendo mais com isso. Não tem capacidade do Santos ficar sofrendo com a arbitragem fraca no Brasil. Fraca. Que as pessoas estão dando a ferramenta para eles serem reconhecidos, para eles ganharem méritos, para eles não errarem e eles conseguem continuar no erro. Inclusive, eu quero deixar outro tema aqui, nessa parte do vídeo, muito importante. Que eu sou santista, mas eu consigo ver jogos de todas as equipes e eu consigo falar de todas as equipes se jogou bem ou mal. Não tenho esse problema. Mas por que um juiz, sendo, sei lá, flamenguista, vem apitar um jogo aqui dos paulistas e consegue prejudicar? Tanto faz se prejudica, vamos dizer que é um clássico, Santos e Palmeiras, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, ele consegue prejudicar uma equipe, porque ele gosta de uma equipe ou porque uma equipe está mais próxima da equipe dele. Até quando vocês vão estar deixando isso acontecer? Porque a federação não faz nada com esses juízes. Esses juízes, eles pegam 2, 3 jogos de punição e eles vão apitar a Série B. Inclusive o Santos sofreu também na Série B ano passado, porque muitos juízes que cometiam erros na Série A desciam para a Série B e iam apitar o jogo de quem? Você acha que eles iam chegar lá e apitar os 2 últimos colocados da Série B? Eles iam apitar um jogo importante, que inclusive o Santos era o protagonista da Série B ano passado. Assim como outros times ali, o Vasco e o Sport. Vasco não, desculpa. O Vasco não caiu ano passado, o Sport. Mas o Santos não poderia estar deixando esse tipo de situação acontecer. Cara, nitidamente, ano passado perdemos um título, tudo bem, vamos falar de má apresentação. Foi ruim, o Santos foi ruim. O Santos jogou um campeonato paulista muito bom, mas no último jogo errou. Inclusive, erros individuais de novo, entra aqui no questionamento. Porque você tinha um técnico que não era bom, que era o Carille, mas também não era ruim, não era de se perder.
Mas os jogadores, inclusive um que não participou do jogo de hoje, o Guilherme, errou gol na cara, e perdeu bola, não conseguiu marcar, como vinha marcando, né, que ele é um jogador muito bom para fazer a parte defensiva, ele faz a parte do ataque e a parte da defesa. Ele faz muito bem a parte da defesa, ajudando o seu lateral, mas não dá para só culpar um, sabe? É o que eu falo. A gente sempre tenta achar um culpado, a gente sempre tenta achar quem prejudicou o Santos. E é isso, pessoal, é como eu vinha falando aqui, né? Os árbitros da Série A cometiam muitos erros e em vez sei lá, de multarem, de prejudicarem eles, né, deixando eles fora de partidas, eles eram rebaixados para a Série B. E o Santos, por estar, né, representando um time grande na Série B, muitas das vezes esses juízes iam apitar a partida do Santos. Porque é óbvio que eles não iam deixar os juízes apitar um jogo, sei lá, dos últimos colocados. Eles iam apitar os jogos de alto nível, né? Vamos dizer assim, né? Alto nível, que eu digo de um time com expressão. O cara tá vindo da Série A, né, cara? Ele cometeu um erro lá, vamos rebaixar ele, mas também não vamos humilhar ele. E eu acho que tá errado. Não é humilhar o juiz, mas é fazer ele pagar. Ele errou, opa, não tem esse discursinho, a gente reconhece o erro e vamos colocar como nota que ele errou. Não, e aí? E os pontos do Santos? Vai voltar? Não vai voltar. Então eu acho que esses juízes tinham que ser multados, eles tinham que tomar uma punição, ficar 3, 4 jogos sem apitar nenhum jogo. Nem de várzea eles têm que apitar, nem a várzea, já para não ter saída para eles. Eles deveriam ficar jogos sem apitar. Ainda mais quando é erro grave, erro que, cara, o Santos está disputando. Não tem mais campeonato para o Santos, a não ser falar sobre rebaixamento. O Santos está disputando para não ser rebaixado de novo. Mais um ano seguido. Infelizmente, torcedor. Infelizmente, nação santista. Essa é a realidade do clube. O Santos está disputando para não ser rebaixado. Então, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. A gente tem que lutar contra tudo e contra todos. Se o juiz for prejudicar, a gente tem que lutar contra isso. Gestão do Santos, presidência do Santos, o pessoal que está aí, comissão, tudo. Cara, faz um papel hoje mesmo, já manda segunda-feira, manda amanhã, não sei como é que funciona, já manda. Briguem. Não fica só igual o presidente Marcelo Teixeira. Eu quero muito que você suma do meu Santos, que venha uma nova votação, que venha uma nova eleição, que você suma, porque hoje você fez o seu papel, você foi lá mostrar camisetinha lá pro Ancelotti, que estava vendo o jogo, mas quando a torcida entrou na semana passada, você não estava, semana passada não, né, essa semana, terça-feira, o senhor não estava lá no CT, ou se estava, o senhor não apareceu. Mas hoje você foi dar uma de bonitão. Então faça uma pelo torcedor. Brigue pelo Santos, já que você diz tanto santista e diz que o Santos vai sair dessa situação. Briga pelo Santos. Vai lá, ó, tá aqui, ó. Eu quero uma resposta. Eu quero que esse juiz não apita mais o jogo do Santos. Eu quero ser reembolsado por alguma coisa. Eu quero um recurso de alguma coisa. Porque se o Santos não fizer isso, cara, desculpa o torcedor santista, mas eu tenho a convicção que o Santos vai passar pelo mesmo papel de 2022. O Santos vai ser rebaixado. Até porque o Santos não vai conseguir bons jogos, e quando conseguir bons jogos, o Santos vai ser prejudicado. E eu tô falando de bons jogos porque hoje eu acho que o Santos fez um bom jogo. Porque, cara, ó, agora eu vou falar sobre o jogo. Vou esquecer um pouquinho os árbitros, né? A arbitragem, que é o tema do vídeo de hoje. Vou falar sobre o jogo. O Bahia veio de uma decisão na semana. O Santos teve a semana inteira para treinar. O Santos está mais descansado do que a equipe do Bahia. Então era óbvio que o Bahia ia fazer um gol, ia recuar, ou o Bahia ia fazer algumas coisas
no jogo ia dar espaço para o Santos. E era óbvio que o Santos ia ter um volume maior por conta disso. Então eu vejo que o Santos não fez um mau jogo. Eu consigo enxergar que o Santos teve a possibilidade de empatar no primeiro tempo e terminar com um empate também no segundo tempo. Porque se o Santos faz o gol de pênalti, é outro cenário de novo. É um outro cenário. É um cenário onde o Santos estava buscando já o ataque, o Santos já estava buscando já o placar, já tentar diminuir o placar. E o Santos poderia chegar sim a um 2-2 até uma virada, porque a equipe do Bahia, por ter vindo já de um jogo na semana, é uma equipe que estava cansada. E é isso, né? A leitura correta da equipe do Bahia, a leitura certíssima, fez o primeiro gol e jogou no erro do Santos, tanto que você sofre o segundo gol num lance de contra-ataque da equipe do Bahia. E eu acredito que foi feliz a equipe, foi feliz o técnico também, mas não vou tirar o desmérito da equipe santista, que eu tenho certeza que muito a melhorar, óbvio, mas eu tenho certeza que se entregou dentro de campo, quiseram, buscaram, e eu até quero fazer um questionamento com vocês, eu quero até saber sobre isso. Comentem aí sobre o que vocês fariam se vocês fossem se vocês fossem jogador de futebol, se vocês estivessem nessa posição. Vocês estão lá se matando para ganhar um jogo, estão se entregando, estão lutando, estão correndo, tá? E por um lance, um erro de um árbitro, tipo, bota tudo a perder, sabe? O que vocês fariam? Vocês continuariam com ânimo? Eu quero saber essa resposta de vocês, porque eu vou ser bem sincero, eu jogo bola, eu sou muito fã de futebol, pratico, falo, vejo e não sei como que seria a minha reação. Vou ser bem sincero, se eu fosse jogador profissional, eu não sei como que seria a minha reação. Eu já fico puto com uma aposta de um refrigerante e a pessoa querer roubar, a pessoa querer... Imagine eu precisando sair de uma situação que o Santos vive hoje, que é o rebaixamento, eu estando ali participando da jogada, tendo a possibilidade tipo assim, de falar, pô, não, eu consegui assim um ponto para o Santos muito importante nessa disputa aí do rebaixamento, e simplesmente eu ser prejudicado ali naquela situação que eu tô trabalhando ali. Ia ser muito, muito ruim. Eu não sei nem qual ânimo que eu conseguiria. Eu vi o Santos sofrer um pouco e ficar um pouco mais desorganizado depois desse lance. O Santos ficou um pouco mais desorganizado. As substituições também que o Matheus fez não surgiram tanto efeito, porque ele colocou o Rian, colocou o Souza, que ao meu ver eles deveriam ter colocado ali no início do segundo tempo, deixado o Escobar mais um pouquinho em campo, não viu uma possibilidade melhor, coloca o Souza, que o Souza tem uma chegada maior, uma chegada melhor, né, na linha de fundo, coisa que o Escobar não tem, inclusive errou em alguns cruzamentos. Mas era isso, pessoal. Não vou crucificar a equipe. Eu vou tentar fugir um pouco do assunto. Tentei fugir um pouco do assunto com vocês. Quero lembrar que eu espero que a gestão do Santos aí, né, presidente e as pessoas que estão em volta consiga tomar uma providência, porque senão vai ficar horrível pra gente. E eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui com a gente, comigo, né, no caso. Ficou até o final aqui do vídeo. E também quero reafirmar o que eu falei no começo do vídeo. Quero pedir muito para vocês esse apoio, essa inscrição de vocês no nosso canal. Vai ser muito bacana para a minha continuidade aqui no YouTube, na plataforma, que a plataforma é bem exigente. Então eu quero pedir a inscrição de vocês. Estou com um número pequeno de inscritos aí, com uma metinha. 50 pessoas só eu preciso para dar continuidade aqui no nosso canal. Vou pedir que você deixe seu joinha,
Comentem bastante sobre o assunto, comentem sobre os assuntos durante o vídeo, comentem que eu vou ler todos os comentários. E se puder, compartilha com o amiguinho, com a amiguinha que é santista. Com certeza essas pessoas que são santistas vão comentar com outros, vão compartilhar com outras pessoas e vai ser muito importante para a continuidade aqui do nosso canal. Fechou? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui e quero desejar uma boa noite para vocês, nação, e até o próximo vídeo.